Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, meus amigos, é uma alegria muito grande estar aqui na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Niterói para trabalharmos esta última lição do mês de janeiro. E antes de entrarmos nela, quero dizer que o meu coração de pastor, o meu coração de ser humano, o meu coração de servo de Deus, está tendo uma grande alegria nesse mês de janeiro, porque quando Deus me chamou para o Evangelho, fui para o seminário, me formei, foi em 1971 que essa igreja, através do seu pastor, Dr. Nilson do Amaral Fanini, me convidou para trabalhar com ele, ao lado dele, e foi então naquele ano, de 1971, que comecei a lidar com a Primeira Igreja Batista em Niterói, àquela altura, quando cheguei, com 1.800 membros, e como aconteceu durante décadas, essa igreja sempre foi a maior igreja batista da América Latina. Então, trabalhei com o pastor Fanini de 1971 até 73, e depois uma segunda vez com ele de 1995 a 98, quando cheguei em 95, a igreja estava com 6.000 membros, quando saí em 98, no final daquele ano, a igreja estava com 8.500 membros. É uma igreja estratégica no reino de Deus, é uma igreja modelo aqui no Brasil, e nessa hora, quando a gente começa esse trabalho, eu quero agradecer a Deus a vida da nossa doutora Leda, que é a superintendente-geral da nossa escola dominical, também dar a nossa saudação ao pastor Laurindo, um amigo. Ele, quando esteve estudando na Inglaterra, com frequência a gente conversava e a gente orava e a gente se parabenizava, especialmente por ele estar adquirindo a formação que teve, e Deus finalmente o trouxe para ser o pastor dessa grande igreja, e daqui nós damos o nosso abraço ao pastor Laurindo, esperando que Deus o abençoe cada vez mais na condução desse rebanho. Então, Deus nos tem dado a graça de lidar com a escola dominical desde o primeiro dia que entramos numa igreja batista. Isso foi em 1965, quando, naquele ano, os batistas brasileiros realizaram a grande primeira campanha nacional de evangelização com o tema Cristo, a única esperança, escrito em tudo enquanto é parte do Brasil, templos, pedras, estádios, em todo o canto, e foi naquela campanha que teve mais duas à frente dela, que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu e milhares de outras pessoas, porque o lema da campanha era 1 mais 1 é igual a 500 mil. Significa, então, que em 1965, no início do ano, os batistas eram 250 mil, e chegaram ao final de 1965 com muito mais, com certeza, de 500 mil membros. Então, é uma alegria muito grande para mim, porque naquele ano, quando entrei numa igreja batista evangélica pela primeira vez, foi na escola dominical. E ali encontrei um professor muito bem preparado, uma classe de jovens muito hospitaleira, muito amável. Alguém ficou sem a revistinha naquele dia, e a partir dali, nunca mais saí, não só do reino de Deus e da igreja de Cristo, como também da escola bíblica dominical. Porque depois daquela escola, aquela classe tão bem dirigida por aquele professor tão bem preparado, como os professores daqui também o são, e aqueles secretários que cuidavam da infraestrutura da primeira igreja batista em Petrópolis, eu assisti o meu primeiro culto, o culto da manhã, como vai acontecer daqui a pouco também aqui nesse templo. Depois daquilo, Deus me trouxe aqui para essa igreja, onde comecei o meu ministério em 1971, no final do ano, com o pastor Fanini, e em 1972, logo no mês de janeiro, o pastor Fanini tirou férias, e eu preguei aqui nesse púlpito, pela primeira vez como pastor batista. E daqui trabalhei com o pastor Fanini, um grande pastor, um amigo, um pai, e saindo daqui, Deus me levou para o campo Fluminense, esse campo onde essa igreja está. Na hora que eu assumi a secretaria executiva desse campo, junto à coordenadora, o campo estava com 548 igrejas. Trabalhei aqui durante 6 anos no campo, e quando saí,
ficaram 610 igrejas no estado, com 21 associações. Por causa desse trabalho, Deus me levou para a Convenção Batista Brasileira para dirigir a JUEP, Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, que editava todo o material pedagógico, material teológico, todos os livros da Convenção Batista Brasileira, inários e tudo mais. Deus me levou para lá de uma maneira miraculosa também. Encontrei a junta em Cavalcante, no Rio de Janeiro, com 610 funcionários, 8 filiais no Brasil, e nos 17 anos que fiquei lá, nós fomos para 21 filiais, desde Porto Alegre até Belém do Pará, nas principais capitais, divulgando o trabalho da Escola Bíblica Dominical, o ensino, aquilo que Jesus mandou fazer no capítulo 28 de Mateus, quando ele disse para que os discípulos fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando os que crescem e ensinando os discípulos a guardarem todas as coisas que ele tem mandado. E essa é a grande missão da escola dominical, ensinar a palavra de Deus, como está acontecendo aqui nessa manhã. Deus então me deu a graça de ficar ali na JUEP por esse tempo. Nós elevamos o catálogo de publicações da JUEP de 100 obras para mais de 500 obras no catálogo, 21 filiais, e fizemos congressos de escola dominical, de educação religiosa, nas 4 regiões do Brasil, culminando aqui com o Rio de Janeiro, num ajuntamento nacional, no Maracanãzinho, para estudar a palavra de Deus. Não fiz isso sozinho. Éramos centenas, na verdade milhares de pessoas trabalhando no Brasil inteiro, dando prosseguimento ao ensino da palavra de Deus no Brasil. Tudo isso me vem à memória, nesse momento, doutora Leda, quando Deus usou a irmã, exatamente nesse ano em que faço 50 anos de ministério batista, 55 de crente. Deus usou a irmã para me trazer a esse lugar, para falar sobre a escola dominical, no mesmo lugar onde o pastor Fanini, no final do ano de 1971, me deu posse como pastor auxiliar dele na escola dominical. Então, escola dominical, senhores professores e alunos, tem para mim um significado que só em pensar eu me arrepio de emoção, de gratidão a Deus por essa tremenda escola que é a escola da Bíblia. A igreja tem a função de proclamar o Evangelho a todos, de ensinar todo o conselho de Deus, que é a Bíblia de capa a capa, de treinar as pessoas para fazerem a obra de Deus, como muitos professores aqui foram treinados e preparados para ensinar, e a igreja tem a função de discipular cada pessoa que vem para a igreja de Deus, constituindo o reino de Deus. E a quinta função da igreja é exatamente adorar a esse Deus maravilhoso, que na verdade é a primeira função, adorá-lo em espírito e em verdade. Então a escola dominical, como nós já estamos tendo nessa manhã, tem uma função estratégica no reino de Deus e na igreja de Cristo, porque Ele mandou que fôssemos e ensinássemos a todos tudo o que Ele nos tem mandado. Então a emoção é muito forte. Eu parabenizo os professores de escola dominical, eu parabenizo os secretários e toda a equipe que está por trás da cena com a doutora Leda, para conduzir esse esse programa pedagógico da primeira igreja batista de Niterói, aqui nesse lugar, e em todo esse estado, e no Brasil e no mundo, porque a voz dessa igreja chega aos 4 quadrantes da terra. Eu, então, me congratulo com os senhores professores, que daqui a pouco estarão trabalhando com os alunos, e agradeço a Deus mais uma vez essa oportunidade de poder desenvolver a lição de hoje, que é baseada na Bíblia, a palavra de Deus, onde a gente vai ter o texto e os textos que nós estudamos ao longo dessa semana, culminando hoje no domingo. Começo, então, de maneira geral, esse estudo dizendo que a Bíblia é uma biblioteca com 66 livros, a Bíblia evangélica, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. A Bíblia
tem esses 66 livros, cada um deles retrata a história de Cristo. Em cada livro, a gente tem o significado geral do livro, a posição dele na Bíblia, o escritor, quando o livro foi escrito, cada um dos 66, quem o escreveu, para quem foi endereçado o livro, qual o período que cobriu, qual o tema central do livro, o verso-chave, qual a palavra-chave desse livro, quais as pessoas principais do livro, qual o retrato de Cristo em cada uma dos 66 livros da Bíblia e qual é o retrato nosso, do ser humano, do homem, da humanidade, em cada livro. Dando essa noção geral dos 66 livros, eu particularizo agora essa palavra no livro de Gênesis, onde está o estudo desse mês de janeiro que está terminando e esse trimestre que está andando, o trimestre dos começos. Então, o livro de Gênesis é exatamente o livro dos começos. Tem 50 capítulos, 1533 versículos, leva-se 3 horas e meia para ler esse livro, uma pessoa que leia razoavelmente bem. O livro foi escrito por Moisés, o grande legislador, como está em Atos, capítulo 7. Foi escrito durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, a maior parte do livro escrito ainda, antes dos israelitas começarem aquela jornada que durou 40 anos e não precisava, só durou aquele tempo todo por causa do pecado das pessoas daquela época, semelhante aos pecados nossos na época atual. Esse livro foi escrito na península do Sinai, no deserto. Foi escrito e dirigido aos israelitas que estavam saindo do Egito para irem para a terra que Deus lhes prometeu dar. O livro cobre o período desde a criação até a morte de José, um dos patriarcas. Esse livro de Gênesis, portanto, cobre um período de 2.500 anos da história humana, como a conhecemos hoje. O tema central desse livro é o registro das origens, os princípios, e também o registro da falha humana, corrigido pela boa e misericordiosa mão de Deus. O verso-chave do livro de Gênesis está no capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade, não é no princípio como se começasse em determinado momento, porque Deus é eterno, mas é em princípio, começando a narrar, começando a revelação, em princípio, para que a mente humana possa entender, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. A palavra-chave desse livro, portanto, é começos, inícios, partida. E as principais pessoas desse livro são os pais, isso é Adão e Eva e a sua progenitura, Noé e seus filhos e os grandes patriarcas que Deus levantou para trazer o seu reino até o dia de hoje, onde nós estamos. Jesus Cristo é retratado nesse livro como a semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. E os seres humanos, a humanidade, é pintada nesse livro da Bíblia, nesse livro que é a Bíblia, essa biblioteca extraordinária, como arruinada, fracassada. E se não fosse a misericórdia de Deus, o mundo já estaria destruído há muito tempo. No entanto, por ele ser misericordioso, ainda que nós continuemos arruinados e arruinando tudo, Deus, na sua misericórdia, ele prometeu cuidar da gente, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Pois bem, com isso em mente, e pensando nessa lição como a lição dos começos, eu quero então olhar uma palavra que Jesus disse quando estava terminando o seu ministério, reunido com os apóstolos, falando da consumação dos séculos, isso é, depois que ele subisse aos céus e lá chegasse e voltasse a estar à destra de Deus, e os anos e os séculos fossem correndo, chegaria a hora em que haveria um fim para essa era que estamos vivendo e um recomeço dos muitos recomeços que esse mundo já teve. E lá no livro de Mateus,
no sermão apocalíptico, no capítulo 24, versos 36, 37, 38 e 39, dizem assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A nossa lição de hoje, domingo, dia 31 de janeiro de 2021, trata desse assunto. Como estará o mundo quando Jesus estiver para voltar? Lá, quando eu nasci, em 1941, na década de 41 e 50, quando eu comecei a me entender por gente, estou agora com 80 anos, exatamente nesse ano, eu nunca podia imaginar que eu estaria vendo, senhores professores e alunos, o que eu estou vendo hoje. Eu pensei que os meus tataranetos é que veriam o que eu estou vendo hoje, que os senhores estão vendo hoje. Jesus está sim para voltar. E será o dia de um novo começo. E preparando-me para essa lição, eu fui olhar os começos que eu encontrei na Bíblia. Primeiro, o começo do próprio Deus, que em princípio criou todas as coisas, e no criar todas as coisas criou Adão, que foi o segundo começo desse mundo. Adão era para estar numa situação boa, mas ele e a sua esposa pecaram, então aconteceu o terceiro começo, quando Deus expulsou Adão do paraíso, e ele teve então, ele e sua mulher, que começar tudo de novo, criar uma família para através dela povoar o mundo, já um mundo pecador, e não um mundo santo como era no jardim do Éden. Mas aquela geração de Adão e Eva se tornou corrupta ao ponto de Deus resolver recomeçar o mundo. E aí ele chamou Noé, que é o patriarca que nós estamos estudando hoje. E Noé, então, vocacionado por Deus, teve o privilégio de ser o primeiro de mais um novo começo do mundo, o quarto novo começo, ele e a sua família. Tem uma certa rede de televisão que está exatamente passando nesses dias o livro de Gênesis. E nessa semana, por obra e graça de Deus, não é coincidência, mas Jesuscidência, quando a irmã Leda me convidou para esse momento que estou vivendo agora, eu acompanhei alguns capítulos do livro dessa apresentação da televisão, e exatamente na quarta-feira passou o dilúvio, quarta-feira dessa semana que terminou. E então, Deus, eu fiquei emocionadíssimo, quando estudando para estar aqui hoje nessa palestra, e vendo o dilúvio acontecer naquele canal de televisão, eu orei a Deus e agradeci e falei com Deus: Senhor, não é coincidência humana, é Jesuscidência, que Ele me desse essa tarefa maravilhosa desse domingo, e eu podendo ver de maneira pictórica, de maneira cinematográfica na televisão, na quarta-feira, o dilúvio. Tem alguma coisa por trás de tudo isso, senhores professores e alunos? Sim, tem. Então Noé, ele é o quinto princípio do mundo quando saiu da arca. O sexto foi o tempo de Deus e os profetas e os juízes, chegando ao sétimo, que foi exatamente o começo dos reis, começando com Saul e Davi, aquela história toda, onde Deus acabou destruindo tudo, levando o povo de Israel, de Judá, para o cativeiro babilônico, trazendo o povo de novo para Jerusalém, recomeçando tudo no templo, e dali até o nascimento de Cristo, acontece então em Maria, a Virgem, e seu esposo José, um novo começo, agora
com a chegada do próprio Deus de novo na terra, de onde saíra quando Adão e Eva pecou, e ele depois chamou Noé e disse que o espírito dele não viveria com aquela humanidade, e tirou, só algumas poucas pessoas tinham o Espírito de Deus. Agora o próprio Deus desce e, utilizando-se do útero da Virgem Maria, o próprio Deus se encarna em Cristo Jesus para estar conosco. E ele perambulou conosco naqueles 33 anos, morreu, foi à cruz, pagou o preço dos seus e dos meus pecados, dos nossos pecados, e ele, depois de ter feito a obra toda, voltou para a casa do Pai, sem antes dizer que, depois da chegada dele, ele mandaria o Espírito Santo para estar conosco e em nós, no seu coração, no meu coração, no coração de cada verdadeiro filho e filha de Deus, discípulo de Deus, e não com a humanidade toda, que a humanidade continua sendo a mesma que caiu lá no Jardim do Éden, mas com a igreja de Jesus, com o povo de Deus, com os homens e mulheres nascidos de novo, é que o Espírito Santo está. Então, em Maria e José teve um novo começo, com Cristo subindo aos céus e enviando o Espírito Santo, nós tivemos então esse último começo que aconteceu há quase 2000 anos, e vamos ter então o final dos tempos, quando a Bíblia fala que a terra e o céu, como nós conhecemos hoje, vão passar com estrepitoso estrondo, e as coisas que existem hoje na terra se desfarão, e Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habitará para sempre a justiça, coisa que não aconteceu lá no Éden, porque Adão se deixou enganar por Satanás e perdeu então toda essa tranquilidade que nós vamos ter de novo, mas só aqueles que somos de Deus. Com esses pensamentos então em mente, vamos entrar na nossa lição de hoje, que é uma nova chance. E eu diria que nos próximos minutos, o que eu quero que todos saibam é que Deus, nosso Pai, tem planos gerais para a humanidade, que Ele realiza através do plano particular de cada homem, de cada mulher, que Ele faz vir ao mundo como eu e você estamos aqui. Basta olhar o Salmo 139 e lá, senhores professores e alunos, nós descobrimos que Ele nos planejou antes da fundação do mundo. Antes daquele no princípio ou em princípio, Deus já tinha pensado em você, você já era a planta de Deus, antes da fundação do mundo, com um propósito, o propósito de glorificar a Deus e realizar a sua obra. Então Deus fez você e a mim vir ao mundo para que sejamos felizes se nos adequarmos ao plano de Deus para a nossa vida e o realizarmos na força do Espírito Santo que Ele colocou no coração de cada um de nós. Isso é o que nós pretendemos ver, então, nos minutos que estão à frente, agora olhando a lição que você e o senhor ou a senhora estudaram ao longo dessa semana. O primeiro tópico dessa nossa lição é a tormenta sobre uma geração pecadora. O segundo tópico que vamos examinar é um culto de gratidão do outro lado da tormenta, depois do dilúvio. Aqui o autor dessa bendita lição está chamando o dilúvio de tormenta. Então, a tormenta sobre uma geração pecadora. Um culto depois do outro lado da tormenta, culto de gratidão. O sol brilha depois da tormenta. Respingos da tormenta na geração pós-diluviana. E o último tópico, o quinto, uma torre depois da tormenta com as devidas aplicações da vida. Olhando então, senhores professores e alunos, o primeiro ponto, nós temos que Noé, embora no meio de uma geração pecaminosa, se manteve fiel e foi declarado justo diante de Deus, como você e eu precisamos nos portar. Depois de ter preparado a arca, segundo o plano de Deus, ele não inventou nada, Deus lhe deu toda a planta do que deveria ser feita.
Noé recebeu a ordem de entrar na arca. A arca era sinal da boa vontade de Deus para com a humanidade toda. Se a humanidade tivesse outro curso que não aquele que teve na época de Noé, Deus não teria mandado o dilúvio e destruído a terra naquele momento para recomeçar o mundo de então. Noé foi obediente, como você e eu precisamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. Ele nos dá a tarefa, e a Bíblia nos diz em Eclesiastes que tudo que tiver as mãos para fazer, faz-o no melhor das suas forças. Noé obedeceu a Deus e fez o que tinha que fazer. E depois que terminou a sua obra, Deus fez chover por 40 dias, que então inundou tudo, acabou com tudo, e as águas prevaleceram mais 110 dias sobre a face da terra, durando então um período de 150 dias, quase meio ano de chuva e água e destruição de tudo, restando apenas Noé e sua família. O que se aprende neste primeiro tópico, a tormenta sobre uma geração pecadora, é que o que se pretende ensinar aqui é que o mal deve ser erradicado. Deus acabou com aquela geração pecaminosa, como posteriormente também vai fazer com Sodoma e Gomorra, provavelmente estudo desse trimestre. A expulsão do homem no jardim do Éden, a destruição da humanidade no dilúvio, a queda de Sodoma e Gomorra, o povo de Israel no cativeiro, tudo são ações de Deus para julgar esse mundo pecaminoso de que fazemos parte. O segundo ponto de nossa lição de hoje, senhores professores e alunos, é um culto de gratidão do outro lado da tormenta. Foi muito bonito ver na quarta-feira, quando tinha passado esses quase 150 dias, que Noé soltou primeiro um corvo para ver se ele ficava para lá e não voltava, sinal de que as águas tinham baixado. Soltou o corvo várias vezes e ele sempre voltou porque não tinha onde pousar. Depois Noé, usando então a pomba, que significa paz, ele a soltou uma vez, ela foi e voltou, soltou outra vez, ela foi e voltou. Na terceira vez, ela voltou trazendo uma folhinha no bico. E eu pensando nessa lição de hoje, pensando no corvo, que é um pássaro carnívoro, e pensando na pomba, que é símbolo da paz, a volta dela é como se fosse Deus querendo criar um mundo de paz, de tranquilidade, de harmonia, coisa que não aconteceu até o dia de hoje. Noé, ao sair da arca, tendo saído aqueles animais todos, a primeira providência daquele santo homem de Deus foi construir um altar e sobre aquele altar colocar uma oferta para o Deus que lhe preservara a vida da esposa dele, a vida dos seus 3 filhos e a vida de suas noras, para terem um novo começo, como a gente vai ver no ponto seguinte. Noé adorou a Deus depois da tempestade, coisa que você e eu também devemos fazer, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, senhores professores, alunos, meus irmãos, aqueles que o adoramos, o adoremos em espírito e em verdade, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que vamos fazer por toda a eternidade. Quando, a exemplo de Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, tendo ao seu redor as criaturas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, assim você e eu, em qualquer parte da terra devemos fazer, e na verdade, graças a Deus, como está acontecendo dessa manhã, não há um segundo sequer em que milhões de pessoas na face da terra não estejam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Vamos, pois, adorar a Deus, porque é isso que temos que fazer aqui na terra, ensaiando aquilo que vamos fazer por toda a eternidade nos céus. Caminhando um pouco mais, o autor da nossa lição, e eu quero parabenizá-lo, tem o título: O sol brilha depois da tormenta. Graças a Deus que o sol brilha depois da tormenta. Todos nós, sem exceção, vivemos num ciclo de bem e de mal, de coisas boas e coisas ruins.
para todo mundo, mais cedo ou mais tarde, virá a tormenta. Só que, graças a Deus também, a chuva não dura para sempre. Ela passa e o sol volta a brilhar. O sol brilha depois da sua tormenta pessoal. O sol brilha depois da tormenta da igreja que está começando agora com essa pandemia. O sol brilha ainda que a terra e o céu sejam destruídos. O sol brilha porque Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, onde não precisaremos mais de sol, porque Ele, o sol da justiça, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele brilhará para sempre em nossos corações. Nesse terceiro tópico de nossa aliança, de nossa lição, é um novo começo, uma nova Gênesis, onde Deus começa com novos parâmetros para a sociedade humana. Deus, depois do dilúvio, tendo Noé saído e tendo aparecido aquele arco-íris, Deus prometeu que não voltaria mais destruir a terra através da água, como fez naquele tempo, com a chuva de cima e as fontes jorrando de baixo. Ele colocou o arco-íris como um símbolo de que os outros recomeços que iriam acontecer depois, que estão acontecendo agora, não seria mais daquele jeito, mas de outra maneira. O arco-íris, como está na nossa lição, é um fenômeno natural de refração da luz sobre gotículas de água na atmosfera, o que toma as cores do espectro solar. E foi com esse símbolo, e com o sol brilhando, que Deus prometeu que Ele continuaria cuidando de nós como seres humanos, cuidando da criação que fez, cuidando agora particularmente do seu povo, coisa que começa com Noé e depois vai chegar ao descendente dele, que foi Abrão e Sara, mais tarde renomeados para Abraão e Saraí, que houve também um novo começo, não mais do mundo como um todo, mas da família de Deus, porque você e eu que estamos aqui na escola dominical nessa manhã de domingo, 31 de janeiro de 2021, somos todos descendentes de Abraão, graças a Deus por isso. Este quarto ponto, e a gente está caminhando para o final, tem por título Respingos da Tormenta na Geração Pós-Diluviana. Interessante que Noé foi um homem segundo o coração de Deus, que ouviu a voz de Deus, que obedeceu completamente tudo que Deus lhe mandou fazer, ele, sua esposa, seus filhos, e depois de feita toda a obra, depois de passar do dilúvio, depois de começar a repovoar a terra, e isso foram muitos anos, porque Noé viveu muito, quando ele terminou aquela tarefa, ele estava com 600 anos, então, ele ainda viveu muito mais ainda, e no seu viver diário, a vida com Deus foi se tornando rotina, foi se tornando mesmice. Ele não teve uma consistência no seu procedimento até o final da vida. Há alguém que diz que muitas pessoas são boas começadoras, mas péssimas terminadoras. Algumas começam mal e terminam bem. Outras começam bem e terminam mal. E Noé, mais ou menos aconteceu isso com ele. Ele teve alguns séculos muito bem, depois de passar da maior tribulação e visto o maior milagre da sua vida, ele entrou numa rotina, ele se descuidou, e de repente, com o fruto da terra que ele mesmo cultivava, com o vinho ele se embriagou, e eu não vou me demorar nesse ponto, porque nós estudamos bem isso durante a semana. Ele se embriagou, ele perdeu o senso de si mesmo, ele saiu conscientemente da presença de Deus e entrou no domínio do álcool, e nessa situação ele causou um trauma muito grande na sua família, o que resultou em maldição de Deus através dele para um dos filhos. E quando você e eu transformamos a nossa vida religiosa, a nossa vida cristã em mesmice, quando ela se torna numa rotina vazia, você e eu, exemplo de Noé,
corremos o perigo de nos perdermos dentro da própria igreja, dentro do próprio reino de Deus, dentro da própria religião. Meu irmão, minha irmã, aluno da escola dominical, aqueles que me ouvem, tomemos cuidado, porque aquele inimigo que tentou Eva lá no jardim, que tentou Adão, que foi fazendo com que as gerações posteriores chegassem a ser destruídas pelo primeiro dilúvio, ele não cessa. Ele teve a desfaçatez de tentar o próprio Senhor Jesus depois daqueles 40 dias de jejum que Jesus teve no deserto. Ele não vai poupar nem a você e a mim. Precisamos vigiar o tempo todo. Ele mesmo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, houve respingo daquela tormenta na própria família de Adão, na própria família de Noé, na própria vida de Noé e na vida dos seus filhos, da sua descendência. O álcool é um perigo, a embriaguez é um perigo. Alguém disse que o bêbado se comporta de três maneiras, de uma de três maneiras: ou ele se assemelha ao leão, ou ele se assemelha ao porco, ou ele se assemelha ao macaco. Eu me lembro que o pastor Fanini muitas vezes se valia dessa ilustração para falar da questão da embriaguez. Se assemelhando como leão, ele começa a brigar com todo mundo, quer devorar todo mundo, destruir tudo. Se assemelhando como um porco, ele cai aí, fica todo sujo, a gente precisa cuidar do bêbado. E quantas vezes eu e você já vimos isso? E quando ele se assemelha como um macaco, ele começa a fazer macaquice. Não é o homem natural, mas o domínio do álcool na vida dele. E assim é Satanás quando domina a vida de qualquer um de nós. Ele nos leva a cometer crimes, ele nos leva a fazer macaquices por aí afora, ou ele nos leva a viver como porcos numa sarjeta. Que Deus nos livre de tudo isso, que Deus livre os nossos familiares, que Deus livre os nossos amigos de nos assemelharmos àqueles que se deixam dominar pelo álcool, como Noé se deixou dominar pelo álcool naquele momento. O nosso último tópico dessa lição de domingo é uma torre depois da tormenta. Tudo bem, Noé saiu da arca, ele e sua família, os animais se espalharam por toda a face da terra, e naqueles séculos seguintes, a terra começou a se encher de novo, como Deus começou com Noé, sua esposa, seus filhos com as suas respectivas esposas. Os animais também se multiplicaram, a natureza foi então tomando forma de novo numa nova realidade, e dentro dessa nova realidade veio de novo a pecaminosidade do homem querendo ser igual a Deus. A descendência de Noé, como está na nossa lição, segue o seu curso. Os descendentes de Jafé se espalharam ao norte do crescente fértil onde a arca pousou. Então, Jafé ficou naquele lugar privilegiado, onde houve o recomeço. Os descendentes de Cão, que foi o filho mais complicado de Noé, habitaram a terra de Canaã e partes da África. E os descendentes de Sem ocuparam a Ásia Central, portanto se espalharam para mais distante. Sem foi ancestral de todos os filhos de Éber, como está no capítulo 10, verso 21, de cuja linhagem procedeu Abraão e todo o povo de Israel, como veremos nas lições dos próximos domingos. O nome semita, aplicado aos judeus, provém exatamente do nome de Sem. A história primeira chega ao seu ponto culminante ao mostrar que os seres humanos, conscientes de suas habilidades, em uma mostra de presunção e soberba, se unem para construir uma grande torre que alcance os céus. A torre seria o esforço do povo para garantir a sua segurança caso surgisse um segundo dilúvio, pois o seu cume tocaria os céus. Quando Satanás estava lá nos céus, ele queria ser igual a Deus. Por isso Deus o precipitou nos abismos, fazendo com que ele chegasse aqui na terra e dominasse a terra como ele está fazendo até hoje. A história primeira, portanto, chega a esse ponto culminante, onde
essa geração pós-dilúvio, a geração começada por Noé e sua esposa e sua família, chegasse ao ponto de querer ser igual a Deus, de chegar aos céus pelos seus próprios esforços, coisa que as religiões todas, se pensarmos em batistas como religião, nós seríamos iguais, e nós não somos religião, nós somos a Igreja de Cristo, mas a religião é apenas um andaime, é uma torre, todas elas e qualquer religião é uma torre, é um esforço humano para chegar a Deus, e nunca vamos chegar, mas Jesus Cristo é o elevador de Deus descendo dos céus, e abrindo a porta que é essas duas abas, a morte, colocando de lado, e deixando a porta aberta para que nós entremos na arca, que é o elevador de Deus, a igreja de Deus, e subamos aos céus, levado pelos anjos, pelo próprio Senhor Jesus. Sim, depois da tormenta, aquela geração quis imitar a primeira geração que foi destruída pelo dilúvio. E toda vez que o homem quer chegar a Deus pelos seus próprios esforços, ele falhará. Nós estamos vivendo dias agora, anunciados por Jesus, que surgirá então o falso profeta. Teremos um governo único, teremos uma moeda única, teremos um controle mundial, como está acontecendo agora com a internet, o 5G e todo esse planejamento de 2020 a 2030, que é o tempo em que está começando agora com essa Covid, com essa pandemia. Nunca o mundo teve um momento como esse. Está começando agora, fabricado pelo próprio homem, toda uma infraestrutura para dominar o mundo, a fim de que o anticristo sente no seu trono e queira então ser igual a Deus, recebendo a adoração de toda a humanidade. Quem não adorar como a igreja não vai adorar, será morta, decapitada, será metralhada, será destruída. Só não vai acontecer com toda a igreja, porque Deus é Deus de misericórdia, e no tempo certo, Cristo vai voltar para nos buscar e levar para que sejamos com Ele, e Ele por um tempo vai destruir esse falso profeta, vai destruir esse governo mundial, vai estabelecer o seu trono aqui na terra, e vai então ser o último momento dessa realidade, quando então os céus e a terra, como nos afirma Pedro na sua segunda carta, vai ter uma explosão, vai passar com um estrepitoso estrondo, e os céus e a terra, como nós os conhecemos hoje, passarão, e um novo céu e uma nova terra serão criados, terra onde habita justiça, coisa que nunca aconteceu desde o momento em que Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, trouxeram a discórdia, trouxeram a inimizade, trouxeram a desunião, trouxeram o pecado que Satanás insuflou no coração daquele casal e em toda a sua descendência. Caminhando então para estes últimos momentos, lembrando os tópicos que o autor da nossa lição traz para nós, são 3 tópicos. O que ele disse então que você e eu não devemos esperar mais uma arca, religiões, igrejas, sacrifícios, nem ainda nos ocuparmos de sacrifícios de animais ou fazermos obras, penitências, como aconteceu nos dias de Noé, no Antigo Testamento. O que Deus espera de todo homem, de toda mulher, o que Deus espera do aluno, o que Deus espera do professor, dos oficiais da escola dominical, dos pastores, dos líderes religiosos, o que Deus espera de todos nós é um coração humilde, um espírito quebrantado, um desenhar de confissão de nossos pecados e arrependimento deles, uma aceitação de Cristo como nosso Salvador e Senhor de nossa vida, uma adoração perfeita ao Deus eterno, que espera de você e de mim uma adoração conforme Jesus colocou para a mulher samaritana. Uma segunda lição que o autor do nosso texto de hoje traz para nós é que nós devemos aprender com o exemplo de obediência de Noé. Deus lhe ordenou que construísse a arca, e ele durante todo aquele tempo, e foi muito tempo, ele trabalhou incessantemente debaixo de zombaria, debaixo de perseguição, debaixo de má vontade, debaixo de deboche completo. Ele trabalhou assim como você e eu,
temos que cumprir a boa, agradável e perfeita vontade dentro de um lar dividido, onde marido é crente, mulher não, mulher é crente, marido não, filhos são crentes, pais não são, pais são crentes, os filhos se desviam. Não importa se no trabalho ou dentro de casa, na faculdade, andando, viajando com qualquer tipo de veículo de condução, nós temos que ter uma postura de santos na terra, para que todo mundo veja a diferença de viver conforme Deus e viver distante de Deus. Noé foi exemplo disso, até que saiu da arca, até que se acostumou com o religioso, com o sagrado, e perdeu aquela noção de santidade que nenhum de nós deve perder, para que não incorramos no mesmo erro dele e de todos que pecaram, entre eles nós mesmos. Vamos então cuidar da nossa própria vida, como Jesus falou para os discípulos, para eles se cuidarem, porque Satanás estava ao redor deles querendo cirandar cada um, como tentou fazer com Pedro. Mas graças a Deus que o Filho de Deus está assentado lá nos céus, e muitas vezes ele fica de pé, olhando aqui para nós, intercedendo por nós e nos socorrendo pelo Espírito dele, para que não desfaleçamos, seja qual for a perseguição. A terceira lição que é deixada para nós é que Noé havia achado graça diante de Deus, Gênesis 6:8, sido declarado justo por Deus, Gênesis 7:1, e havia sido escolhido por Deus para a preservação da geração de adoradores diante do Senhor. Foi para isso que houve os vários recomeços, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus continua fazendo um exército de adoradores, entre eles você e eu, que estamos nessa nossa aula de escola dominical, 31 de janeiro de 2021, e eu, mais uma vez, reitero a minha gratidão à doutora Leda, diretora dessa grande escola dominical presencial e à distância, desejando que Deus continue abençoando a vida dela, Leda, dos professores, dos oficiais da escola dominical e de cada aluno que semanalmente estuda a sua lição, ora a Deus, estuda a palavra de Deus e cuida da própria vida para que a sua vida e a minha cada vez mais se assemelhem à vida do Senhor Jesus Cristo, nosso modelo, mercê da graça e ação de Deus no coração de cada um de nós individualmente e no coração de todos nós, família de Deus, família de adoradores na face da terra. Deus nos abençoe, muito obrigado por essa grande oportunidade que Ele me deu. Que assim Deus nos abençoe em nome de Jesus.